E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar juntos um dos quebra-cabeças mais interessantes da história bíblica, a história dos samaritanos. Afinal, quem eram eles? E por que existia essa rivalidade, essa treta tão profunda com os judeus? Bora mergulhar fundo nessa história para entender tudo. Para a gente começar, olha só essa pergunta que está lá no Evangelho de João. É uma mulher samaritana falando com Jesus e a pergunta dela já entrega o ouro, já revela o tamanho do problema, pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso não era só uma questão de preferência, gente, era uma regra social, um abismo real entre dois povos. E o mais impressionante disso tudo é que eles eram vizinhos. Moravam lado a lado, dividiam a mesma terra, tinham até uma origem em comum lá atrás. Mas mesmo assim, existia esse muro invisível de hostilidade, uma parede construída ao longo de séculos de desconfiança e principalmente de diferenças religiosas profundas. Então, a grande pergunta que fica é: por quê? O que foi que aconteceu para criar uma divisão tão grande entre dois povos que, na teoria, eram tão próximos? Para achar essa resposta, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Vamos começar então pela raiz de tudo, pela origem da separação. É importante entender que esse conflito não surgiu do nada. Foi um processo, sabe? Um processo longo, complicado, que começou muitos e muitos séculos antes de Cristo. O ponto de partida para a gente é o ano de 722 antes de Cristo. O poderoso Império Assírio chega, conquista o reino do norte de Israel e sua capital, que era Samaria. E os assírios tinham uma estratégia muito esperta para dominar. Eles deportavam a elite, os líderes do lugar, e traziam gente de todo que é canto do império para morar ali. Foi essa mistura forçada de povos, culturas e religiões que plantou a primeira sementinha da separação. E com o passar do tempo, essa separação só foi ficando maior. Depois daquela mistura inicial, a comunidade que vivia em Samaria começou a criar uma identidade própria, diferente da de Jerusalém. E o ápice disso foi quando eles construíram o seu próprio templo, num lugar sagrado para eles, o Monte Gerizim. Para os judeus, isso foi uma ofensa gigantesca. E aí, em 128 a.C., veio o golpe final. O líder judeu João Hercano foi lá e destruiu o templo samaritano. A partir daí, a coisa ficou feia de vez. Aquele muro de hostilidade virou uma fortaleza quase intransponível. E olha, essa não era só uma briga por poder ou por território, não. O buraco era bem mais embaixo. No coração dessa rivalidade, o que existia era uma disputa teológica gigantesca. O Monte Gerizim contra o Monte Sião, em Jerusalém. As diferenças eram, bem, fundamentais. Para a gente visualizar melhor, para os judeus, o lugar sagrado para adoração era o Monte Sião, em Jerusalém. Para os samaritanos, o Monte Gerizim. Os judeus aceitavam toda a escritura hebraica, que a gente conhece como Antigo Testamento. Já os samaritanos se apegavam somente aos 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. E até a esperança para o futuro era diferente. Os judeus esperavam o Messias, que seria um rei da linhagem de Davi. Os samaritanos esperavam uma outra figura, que eles chamavam de Taheb. E quem era esse Taheb? A palavra significa o restaurador. Era a grande esperança deles em um profeta, tipo um novo Moisés, que viria para colocar tudo nos eixos, para restaurar todas as coisas. E entender isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando a mulher lá no poço fala com Jesus sobre o Messias, é nesse Taheb que ela está pensando. A resposta de Jesus, então, vai direto ao encontro dessa esperança específica dela. E é aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro espetacular. Entra em cena Jesus. E o que ele faz? Ele quebra todos os protocolos. Em vez de fazer o desvio por Samaria, que era o que todo judeu fazia para não ter contato com eles, Jesus caminha de propósito direto para o coração do conflito. E ele começa a derrubar aquele muro, tijolo por tijolo. O primeiro grande encontro nos leva de volta para onde a gente começou, a cena do poço. Ali, com um simples pedido de "me dá um pouco de água", a uma mulher samaritana, Jesus simplesmente ignora séculos de regras sociais, de preconceito e de divisão religiosa. E Jesus eleva o nível da conversa de um jeito incrível. Ele não cai na armadilha de discutir qual monte era o certo para adorar. Em vez disso, ele oferece para ela uma água viva e revela uma verdade revolucionária.
A adoração de verdade não está presa a um lugar físico, mas sim a uma atitude do coração. É uma adoração em espírito e em verdade. O segundo momento é uma parábola que com certeza você já ouviu falar. Um especialista na lei religiosa pergunta para Jesus, querendo testá-lo: Tá, mas quem é o meu próximo? A resposta de Jesus foi, no mínimo, chocante para todo mundo que estava ouvindo. E aqui vem o plot twist genial da parábola. Na historinha, as figuras religiosas importantes, o sacerdote e o levita, veem o cara ferido e passam reto. Quem é que para e ajuda? Justamente o samaritano, o inimigo. Jesus pega o vilão da cultura da época e o transforma no herói da história. Com isso, ele redefine completamente o que significa ser próximo. Não é sobre sua etnia ou sua religião, é sobre o que você faz, é sobre misericórdia na prática. E não para por aí, não. Tem mais um caso. Em outra situação, Jesus cura 10 homens que tinham lepra. A doença, por um lado, unia todos eles na miséria. Mas a cura ia revelar uma coisa muito profunda sobre a fé de cada um. Pensa comigo. Dos 10 que foram curados, só um voltou para agradecer a Jesus. E adivinha só quem ele era? Isso mesmo, o samaritano, o estrangeiro, o diferente, o outro. Mais uma vez, Jesus coloca um samaritano como um exemplo de fé e gratidão, mostrando que o que realmente importa para Deus é o coração da pessoa, não o seu rótulo. Então, qual é a mensagem que fica disso tudo? Esses encontros de Jesus com os samaritanos não foram acidentes, não foram casos isolados. Eles eram parte fundamental de uma missão muito maior, uma missão que ia continuar mesmo depois que ele não estivesse mais aqui. E essa missão se desenrolou em passos bem claros. Primeiro, o próprio Jesus coloca Samaria no mapa da missão, lá em Atos. Depois, um dos seus seguidores, Filipe, vai para Samaria, prega o evangelho e a mensagem é recebida com uma alegria imensa. E para fechar, Pedro e João confirmam esse trabalho e o Espírito Santo vem e une judeus e samaritanos na mesma fé. A barreira oficialmente tinha sido quebrada. A teologia por trás disso tudo é de uma beleza muito poderosa. Esse versículo de Efésios resume tudo. Cristo é a nossa paz. Foi ele que pegou 2 povos inimigos e os transformou em um só, derrubando aquela parede de separação que existia. Aquela rivalidade antiga se tornou o maior exemplo do poder de reconciliação do Evangelho. E, no fim das contas, essa história não é só sobre o passado. Ela nos desafia diretamente hoje. Quais são os muros de separação, de preconceito, de hostilidade que existem no nosso mundo, na nossa vida? E de que forma nossa fé nos chama para sermos agentes de reconciliação, para derrubar esses muros? Essa é a grande questão que essa história incrível dos samaritanos deixa para cada um de nós. Valeu por acompanhar este explainer e até a próxima! Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.